iniciado mais um dia, mais um café, mais um treino, na corridinha. Parei para gravar esse segundo vídeo, né? Que seria a primeira lei, algo que eu consigo identificar hoje olhando na minha vida. Eu recordo quando criança, né? Que assistia filmes, jogava jogos, e eu sempre achava muito foda aquele ambiente de luxo, de carros top, e o glamour que envolve tudo isso, né? As roupas bonitas, os ternos. Eu sempre admirei muito, isso sempre mexeu comigo. Acredito que todo mundo, mas comigo mexia de uma forma diferente de como me sentir parte daquilo. Pensava também de como seria, né, morar numa casa foda, numa casa grande, bonita. E tudo isso eu alcancei, eu me vi vivendo. Novamente, não exatamente como eu via nos filmes, né, longe disso, mas quem sabe, longe disso, mas eu me vi morando numa casa muito boa, numa casa grande, que em dado momento ficou grande até demais. Mas me levei para isso. As minhas escolhas me levaram para isso. Tanto as escolhas erradas me levaram, né, a merda, me fuderam literalmente. As escolhas certas me levaram para aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E como aonde eu estava, tipo assim, era tão fora dessa realidade que eu me sentia deslocado, fora daquilo, né? Então, eu me recordo muito do sentimento de incômodo de estar onde eu estava. Então, eu cresci com isso. Eu recordo de me sentir, às vezes, excluído por amigos, por família, até por não me sentir parte daquilo de alguma forma, né? Não que eu não gostasse, não que eu não goste dessas pessoas, né? Mas é um sentimento interno. Eu acho que quem sente sabe do que eu tô falando, de que é sentir que algo tá faltando, é como se aquilo não te pertencesse, e realmente o meio te mostra não ser pertencente disso. Eu acredito que esse foi o start inicial que eu precisei para correr atrás. Então eu busquei em religiões respostas, em rituais, né, como a ayahuasca, de compreender aquilo que me incomodava, né? De porque às vezes as coisas darem errada, por mais que eu desejasse, né, que as coisas fossem como eu queria, uma prepotência nossa, as coisas não fluíam, não davam. Parecia que ia até caminho e aquilo ali parava. Quando eu entendi, né, não entendo ainda, né, tô descobrindo, mas quando eu percebi isso, eu já era um adulto, eu já tinha formado, já tinha encontrado uma pessoa legal que me ajudou muito a compreender, a aceitar isso, a ver uma dinâmica diferente, né, de funcionamento das coisas. Por mais que na infância eu saía do meu meio, ia para outros meios de conhecidos, de alguns amigos, e via uma realidade totalmente diferente. E era muito grande, né, eram extremos demais. Posso ir pouco a pouco contando mais sobre isso, mas eram extremos demais umas realidades das outras. Então, ao dar esse passo de reconhecimento, fiz terapia. Eu recomendo para quem se sinta, né, que tá pronto, que é para você, é muito pessoal, a viagem é pessoal, a vida é pessoal, o caminho é pessoal. Esse é o meu relato. Mas me deu ferramentas para compreender melhor como a mente trabalha, como a minha mente trabalha, né? Porque não é só um espiritual, não é só o físico, existe toda uma gama, né? O nosso corpo tem todo um funcionamento. Às vezes a tristeza é só falta de tomar um sol, de comer uma vitamina e tudo. Não necessariamente, né, é um conflito mental, é uma doença, mas é isso. Quando eu despertei para isso, que eu entendi que eu estava num momento na minha vida onde eu estava em lugares foda,
eu me vestia bem, eu estava entre pessoas bonitas, em lugares diferentes, vivendo aquilo de certa forma que eu almejei, mas eu não conseguia dar o próximo passo. Foi aí que eu me vi em tentativas, né, mais uma vez na minha vida, tendo capacidade, tendo recurso, tendo formas de alcançar aquilo, mas eu me vi tentando a prova da OAB e falhando, 2 anos de tentativa e falha. Por mais que eu soubesse a matéria, chegasse lá e já estivesse trabalhando como correspondente jurídico, eu chegava lá e tremia. É como se eu me auto-sabotasse, não como, né? Eu literalmente me sabotava. Por quê? Eu sentia que aquilo não era para mim. Por mais que a minha mente via aquilo, estava me levando para aquilo de alguma forma, né? Que seja, não estou falando que é um poder de atração mental, mas é uma ferramenta, é uma tecnologia da qual o seu cérebro trabalha junto. Então, se você, acredito, eu particularmente na minha vida e vendo na prática, que se você mentaliza muito algo, pensa muito naquilo, né? E materializa aquilo, às vezes até sente aquilo vai acontecer, porque você mesmo está se guiando para aquilo inconscientemente. É como se eu olhar um anúncio de um carro, eu quero um Clio, por exemplo, a gente está olhando para comprar um carro. Então a gente começou a ver muito Clio e do nada a gente na rua tá vendo Clio um atrás do outro. Não é que esses Clios estão brotando ali, acredito. Eu acredito que é só minha mente que abriu a percepção para isso. Porque estava ali o tempo todo, sempre esteve nos mesmos caminhos. Com certeza nas mesmas garagens dos mesmos nomes. Então, com a mente condicionada a isso, eu me via ir fazer a prova, por exemplo, e chegar lá, por mais que eu soubesse, me dava um branco. Me dava a sensação de que eu não merecia aquilo. Essa sensação de não pertencente àquele lugar. Por sentir que se eu passasse para o próximo nível, minha família iria me dar as costas, as relações iam mudar. E isso por saber, porque realmente muda, não falo dar as costas, mas as relações mudam, a gente tem que estar pronto para isso. Se você quer um próximo nível, um próximo lugar, você tem que estar aberto a mudar as relações, perder algumas, se afastar de algumas. Por mais que a gente saiba que a família é familiar, mas qual que é a dose segura de veneno para isso, né? Se o familiar te faz bem, se o seu companheiro te faz mal, se o seu familiar te faz mal, se o seu irmão te faz mal, tipo assim, né? O quão por orgulho ou porque nos é ensinado a honrar pai, mãe e família, e porque a família tem que aceitar. Então, o quanto de veneno você vai se permitir tomar, né? Acreditando nisso. Enfim. E ao perceber que era a minha mente, né, que eu tava ali me auto-sabotando, que aquilo era coisa da minha cabeça, a coisa andou. Eu simplesmente fui fazer a prova um belo dia e eu sabia que eu ia passar. Eu sentei, fiz numa boa, não tive emoção demais, né, porque, nossa, passei, não, eu sabia. Era parte de um plano maior que a gente tem buscado todos os dias. Então, fiquei feliz, comemorei com as pessoas, né, que estiveram do meu lado, que celebraram aquilo, que estavam comigo nos momentos difíceis, mas passou, e a vida passa, e as coisas acontecem, e no outro dia, né, o mundo está acontecendo normalmente. E ficamos no Brasil mais 4 anos depois disso, 3 anos e pouco, trabalhando, juntando recursos, mas o objetivo já era, né, fazer essa mudança, sair de onde a gente estava, que de certa forma talvez já não cabia a gente ali mais, né, os incomodados que se retirem, mas a gente meteu o pé. Depois disso estamos aqui começando, não digo do zero nunca, porque que a gente adquiriu muito mais do que recursos financeiros, foram recursos mentais, ferramentas que nos ajudam, né, a atravessar esses dias. A gente já passou por esse processo de morar numa casa melhor, de trabalhar melhor o dinheiro, contar mais o dinheiro para as coisas, né? Ter prioridades primeiro. Então a gente conhece esse caminho e estamos com fé, seguindo, metendo a marcha. Enfim, onde eu queria chegar com esse vídeo? De uma forma bem breve, né? Bem resumida assim. Mas é de que como, né, na primeira lei hermética lá fala desse livro, vale a pena comprar demais, vale a pena ler, é um livro pequeno,
que dá para ser uma leitura, né, tranquila, um pouco por dia, mas chegar na ideia de que o mentalismo, né, que eu acredito que o mentalismo do livro, poder mental, o mental todo é mente, o universo é mental, seria isso, seria como tudo que eu pensava na infância, de certa forma eu estou vivendo. Não exatamente como eu quis que acontecesse, não exatamente como eu imaginava e tudo, mas eu me sinto levado a isso. Como eu fui me autocondicionando a entender que eu não fazia parte de certos lugares e fazia parte de outros. Então, é o alimento da mente, é o pensamento, né? Então, cuidado com o que a gente pensa, cuidado sobre o que você pensa sobre você mesmo. Tenha consciência que você vai se levar, não estou falando que você vai atrair, você vai se levar, né? Eu acredito. O atração a gente imagina muito como um imã, um superpoder que eu vou imaginar e vou trazer. Eu acredito muito mais no o tempo é linear, né? O tempo é para frente. Então eu acredito que a gente se leva para aquilo. Tudo te é permitido, né? Pensar sobre o bem, sobre o mal, sobre bebida, balada, droga, status, tudo que você conseguir mentalizar, eu acredito que você consegue se levar para aquilo de alguma forma. De alguma forma, não estou falando que você vai alcançar aquilo 100%, mas de alguma forma você vai se levar para aquilo. Então, me trouxe até aqui, acredito que os meus pensamentos quanto à relação, profissão, de conseguir trabalhar à distância, não é como eu imaginei, mas hoje eu consigo advogar no Brasil, estando aqui em Portugal. Eu consigo trabalhar dessa forma, tenho uma relação da qual eu imaginei que era uma relação saudável, que era positiva, que me agrega muito, e eu espero que eu agrego muito. Eu espero não, eu agrego pra caralho, a verdade é essa, você tem que ser foda, você tem que entender o seu papel consigo mesmo, na sua vida, o que você precisa, né, tá alimentando, pensando constantemente para te levar para aquilo. Enfim, não sei se os vídeos vão ficar muito longos, não quero que fiquem muito longo, até porque eu tô aprendendo a editar, tô aprendendo a fazer isso. Então é isso, aquele passagem bíblica de orar e vigiar, sobre cuidar, né? Eu acredito que seja sobre cuidar do que é a sua mente, do que se alimenta, vigiar a sua mente, porque a gente não manda nos traumas, a gente não manda, né? A gente não escolhe literalmente tudo que a gente quer, como que aconteça. Então, cuida da mente, cuida do que você pensa diariamente, por mais que esteja, né, pior dia da sua vida, frustrado, se sentindo nada, perdido, cuida da sua mente, que seja uma semente de um bom pensamento, coloca ali e goa e cuida, porque de alguma forma ou de outra, sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos, né, você se condicionar a seus hábitos, vão te levar para onde você quer. Então, é isso. Quem não entende, quem não aceita, tá indo pro mesmo lugar, né, que a gente. Então, moscou é pau no gato. Cuida da cabeça, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, dos seus pensamentos, que o resto acontece. E acima de tudo, quem gosta de você, quem tá com você, quem preza por você de verdade, vai se sentir extremamente satisfeito em ver que você tá bem, em que você tá saudável, em que você tá se cuidando. Saiu disso, afasta. Nenhuma dose de veneno é saudável. Segue o game e aí, fica com o quintal de novo aí. Quintal de casa. Se você tá na pior, quem que tá bem, né? E é isso aí, segundo vídeo, fica aí, né? Eu falo que é para me lembrar também, que eu possa voltar, para me lembrar todos os dias sobre isso. E quem quiser comprar o livro, o link tá aí, vamos acompanhando, vamos lendo, não só ler, mas para
compreender, né, como essa ferramenta tem aplicado na sua vida, tem se aplicado, né, no cotidiano da sua vida. Não é difícil, precisa só um pouco de consciência, boa vontade e conhecer que a gente, na maioria das vezes, é a gente que escolhe, é a gente que é babaca, a gente que escolhe o caminho de se fuder, a gente que escolhe, né, tomar no literalmente, mas o ontem foi ontem, hoje está iniciado e é isso, vamos pra cima, marcha. Bora lá terminar a corridinha, né? Só tá começando.